Bem-vindos ao canal Aprende Aí! Hoje a gente vai embarcar de cabeça numa verdadeira ópera espacial cinematográfica. Sabe aquele tipo de história grandiosa? Pois é, estamos falando de um arco narrativo simplesmente massivo. São nada menos que 50 episódios que literalmente redefiniram o universo da ficção científica. O nosso foco hoje é fazer uma análise bem detalhada de Perry Rhodan, Atlan e Arkon, o famoso segundo ciclo. Pessoal, uma história épica, cheia de impérios caídos, umas ameaças interdimensionais bizarras e, claro, o retorno emocionante de um herói lendário. Então, como a gente vai estruturar essa análise hoje? É bem direto ao ponto. Vamos passar pelo despertar de Atlan, a traição dos mutantes, a ameaça dos Drufts, o novo Imperador Arcônida e, para fechar, algumas tragédias e curiosidades de bastidores. Ponto 1. O despertar de Atlan. O solitário do tempo retorna. Para contextualizar a gente aqui, já se passaram incríveis 56 anos desde aquele famoso truque que o Perry Rhodan fez no sistema Betelgeuse. Durante todo esse tempo, a Terra não ficou parada, não. Ela trabalhou em segredo, se expandiu e formou o que a gente conhece como o Colossal Império Solar. Mas olha que loucura! Enquanto a humanidade dominava as estrelas sob a liderança do Rhodan, o Arcônida imortal Atlan estava simplesmente dormindo. Pois é, hibernando lá na cúpula submarina dele no Oceano Atlântico. Ele entrou nessa hibernação profunda lá em 1971, e a nossa história aqui acompanha desde o despertar dele em 2040 até os eventos que fecham o ciclo em 2045. Agora para um pouquinho e imagina a cena. Qual deve ser o nível do choque do Atlan? O cara foi dormir absolutamente convencido de que a humanidade ia acabar se destruindo numa guerra atômica. Ele achava de verdade que era o último habitante civilizado vivo na Terra. Aí ele sai lá do fundo do oceano e, em vez de dar de cara com um deserto radioativo, ele encontra uma civilização super tecnológica, pujante e que já tá viajando pelo cosmos. Que doideira, né? Bom, completamente desorientado com tudo isso, a primeira reação instintiva do Atlan é tentar voltar para Arkon, que é a casa dele. E para conseguir fazer isso, a ideia brilhante que ele tem é tentar roubar uma espaçonave terrana. Mas essa ousadia toda acaba colocando ele frente a frente com ninguém menos que Perry Rhodan. Isso leva a um duelo simplesmente marcante no planeta Hellgate. O Rhodan até sai vitorioso dessa briga física, sabe? Mas o que realmente importa é o desfecho desse conflito. É exatamente ali que acende a faísca de uma amizade incrivelmente profunda, uma parceria que vai durar 10 mil milênios ao longo da série. Um verdadeiro divisor de águas. E assim chegamos na parte 2, a traição dos mutantes. O segredo da Terra está comprometido. É aqui que o cenário muda radicalmente de uma aliança forte para uma ameaça galáctica desesperadora. A existência da Terra vinha sendo super bem escondida por trás daquela fachada do Império Solar, certo? Mas lá no planeta Volate, toda essa segurança simplesmente desaba e por causa de briga interna. 2 membros do exército de mutantes ficaram furiosos porque não receberam a famosa ducha celular, que é aquele tratamento preciosíssimo para prolongar a vida. Movidos pelo ressentimento puro, o que eles fazem? Tomam a decisão radical de virar as costas para a humanidade e cometem esse crime de traição. Isso ilustra perfeitamente como algumas falhas pessoais, aqueles ressentimentos, podem acabar desencadeando catástrofes gigantescas. Com o vazamento dessa informação pelos mutantes, o robô regente, aquele computador frio, insensível e supercalculista que lidera o Império Arcônida, acaba descobrindo a verdade que a Terra suou tanto para esconder. Ele não só percebe que o nosso planeta ainda existe, como tem a confirmação de que o Perry Rhodan continua vivo. Então, de uma hora para outra, a Terra vira o alvo número 1 desse regente. Parte 3. A ameaça dos Drufts. Uma guerra multidimensional. Pois é, bem quando a gente acha que a situação já está no limite do suportável, as apostas sobem para uma escala cósmica. Planetas inteiros na Via Láctea começam a amanhecer simplesmente despovoados. Bilhões de pessoas sumindo no ar, literalmente. A resposta para esse mistério absurdo está numa raça extradimensional que a gente conhece como os Drufts. E sabe de onde vem a salvação? Do cérebro Arcônida do Atlan. Com aquela memória fotográfica implacável dele, ele se lembra direitinho de já ter lutado contra essas exatas criaturas uns 10 mil anos antes, na época de Atlântida. Foi bem na mesma época em que ele ganhou o ativador celular daquela entidade conhecida como Aquilo.
Agora, a loucura física por trás de toda essa invasão é fascinante de entender. Imagina que a gente tem um universo einsteiniano padrão aqui do nosso lado e a dimensão Druff lá do outro. Mas tem um detalhe muito perturbador nisso tudo. O tempo na dimensão deles passa 72 mil vezes mais devagar do que aqui. Dá pra imaginar? Consumidos por essa discrepância gigantesca, os Druffs começam a abduzir populações imensas do nosso lado e arrastar pro lado deles. O objetivo tático por trás disso é tentar forçar uma sincronização da linha do tempo deles com a nossa. Tudo isso para facilitar uma invasão definitiva. A pressão nesse momento da história é colossal. Pensa bem, de um lado a gente tem o robô regente na nossa cola e do outro essa ameaça multidimensional dos Druffs. Será que os nossos heróis vão conseguir sobreviver a essa investida de múltiplos universos? Pessoal, só uma pausa rapidinho aqui. Se vocês estão curtindo essa análise, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like. Isso ajuda a gente demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Obrigado! Ponto 4. O novo Imperador Arcônida. O clímax do ciclo. Aqui é onde toda aquela tensão que a gente vinha acompanhando converge para um clímax espetacular lá no planeta Archon. Para conseguir desarmar a liderança tirânica dessas máquinas, tem toda uma sequência fundamental de eventos. Primeiro, o sábio Crest se lembra de que os antepassados dele muito provavelmente embutiram um circuito de segurança lá no fundo da construção do robô regente. Aí, depois de uma jornada que, olha, é incrivelmente tensa, o Atlan consegue chegar fisicamente até as instalações do regente. E é aí que a mágica acontece. Os scanners da máquina examinam ele de cima a baixo e confirmam que o Atlan é um Arcônida puro. Ele tem altíssimas capacidades lógicas e, o mais importante, está completamente livre daquela degeneração que atingiu a raça. Basicamente, é o cérebro orgânico e brilhante dando um drible na máquina. Diante dessa verificação lógica impecável, a máquina não tem escolha a não ser ceder. O Atlan é reconhecido na hora e coroado como o novo imperador do Grande Império, assumindo aquele título majestoso de Gonosal VIII. Esse evento é monumental. Ele muda toda a balança de poder e permite unir as imensas frotas Terrana e Arcônida em uma frente maciça contra os Druffs. Só que, claro, tem uma ironia cruel nisso tudo. O tamanho dessa movimentação de frotas é tão absurdo que acaba expondo acidentalmente a localização da Terra para aqueles mercadores alienígenas bem oportunistas, os saltadores. E vamos para a quinta e última parte, tragédias e curiosidades, o custo da guerra e os bastidores. A gente precisa falar sobre como as perdas pessoais nesse conflito foram implacáveis. O Perry Rhodan, por exemplo, sofreu golpes emocionais gigantescos. A esposa dele, Tora, já estava fisicamente destruída pela leucemia. Ela decide tentar uma última negociação diplomática desesperada, mas acaba sendo brutalmente morta por um alienígena da raça Ara. É de partir o coração. E como se não bastasse, Thomas Cardiff, que é o filho do casal, descobre a verdade sobre suas origens. O ressentimento toma conta do Cardiff num nível tão extremo que ele se alia aos saltadores para tentar dar um golpe e derrubar o próprio pai. Ele acaba falhando, claro, mas o desfecho é super doloroso, exigindo a aplicação de um bloqueio hipnótico na mente dele para tentar apagar ou pelo menos pacificar esse ódio todo. Mudando agora para uma nota literária um pouco mais leve e muito rica, os bastidores dessa obra têm umas curiosidades sensacionais. Por exemplo, você sabia que aquele nome majestoso Atlan quase não existiu? Nas sinopses originais do autor, K.H. Shir, ele ia se chamar Ahasver. Muito diferente, né? Outra coisa muito legal foi o talento do Shir de mudar a narrativa para a primeira pessoa. Aqueles flashbacks super imersivos da Atlântida ficaram tão bons e viciantes que acabaram resultando na criação de uma série inteira de spin-offs só focada no Atlan. Ah, e para matar um mito bem persistente aí entre os fãs, os Arcônidas definitivamente não são albinos. Se a gente pegar o texto canônico, eles são descritos com uma pele marrom aveludada e que inclusive fica muito bem bronzeada quando pega raios ultravioleta. Nada de albinismo por aqui. Chegando ao final dessa nossa jornada, fica muito claro como esse segundo ciclo de Perry Rhodan cimentou para sempre o legado da obra. Ele misturou política espacial complexa, ameaças no tempo e no espaço e o nascimento de amizades que duram milênios. O vasto universo da série ganha um contorno muito mais claro quando a gente mapeia essas tramas. Mostra pra gente como o impacto de uma decisão tomada há 10 milênios ainda consegue exercer uma força total no cosmo atual. E no final das contas, isso levanta aquela grande questão pra gente pensar: quando o passado e o futuro entram em colisão numa escala galáctica, quem é que realmente dita o destino da humanidade? Não deixe o algoritmo te perder no tempo e espaço. Se inscreve no Aprende Aí